Bem-vindos ao Entre os Nós, o podcast dedicado a discutir os assuntos de negócios e pessoas pelo olhar de empresas de gestão familiar. Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no primeiro episódio do podcast Entre os Nós, onde a gente vai falar sobre negócios familiares, todos os conflitos envolvidos nessa história, governança emocional e também falar sobre gestão. Estou aqui eu, Camila Carmo, segunda geração de um negócio familiar. Eu sou a Cris Duarte, sou especialista em marcas e negócios e cuido de legados de empresas familiares. Eu sou Fernanda Mandrick, trabalho com educação de família empresária, governança emocional e sou conselheira. E por que estamos aqui hoje? Eu pensei esse projeto como uma forma de discutir as relações e como elas impactam nos negócios familiares, tendo em vista que o Brasil tem grande parte de empresas pequenas e médias, né? E a gente sabe que as relações familiares elas influenciam muito nas tomadas de decisões, nas composições e estruturas de negócio e também na longevidade das empresas. Então, para isso, chamei as minhas duas amigas queridas, onde a gente sempre tem muitas boas conversas sobre o assunto, e a gente decidiu compartilhar essas conversas com reflexões de tudo que a gente vê, de tudo que a gente já viu em todos esses anos de trabalho. Acho que assim, o meu motivador, primeiro, agradecer super a Camila e a Fê por a gente estar nesse projeto. Somos 3 pessoas, 3 especialistas, mas mais essas 3 amigas que têm um propósito. O meu propósito de estar aqui, eu tenho há mais de 10 anos acompanhado negócios de empresas familiares, por ser especialista em marca. A minha empresa faz posicionamento e a gente foi descendo na estratégia de negócios. E a gente aprendeu o quanto acontece por trás de tudo isso, tem muito mais envolvido. Por ter vindo de multinacional, eu entendi muito a diferença do que é uma empresa multinacional, com acionistas, versus uma empresa que ainda tem a sua família, os seus gestores, os seus criadores ali naquele processo, com todas as dores, o ônus e o bônus desse lugar. Então, o meu motivador é trabalhar legado e perpetuidade desses valores que acontecem nas empresas. Também te agradeço super, Cami, pelo convite. Quando você veio com a ideia, a gente, já na nossa conversa, já foi o nosso primeiro podcast. Foi. Verdade. E é um prazer estar aqui e a gente discutir justamente a importância que tem da gente falar sobre as famílias, sobre as empresas familiares e o que a gente tem como educação dentro da família, o quanto isso se reflete. Uma das discussões quando eu falo que trabalho com educação de família empresária, você trabalha com sucessão. Sucessão é uma parte e as pessoas muitas vezes veem a sucessão como um assunto a se falar quando chega a determinada idade, quando a pessoa já está adulta. E a gente conversa sobre a necessidade, o quanto o impacto desde a infância, da família, das relações, elas impactam no sucesso do negócio, no sucesso da família, na longevidade da empresa. Então, eu sou uma apaixonada por comportamento humano, estudo isso há 30 anos, trabalho há mais de 10 anos com família empresária e o objetivo aqui é trazer esse conhecimento, sou especialista em tomada de decisão, trazer essa conversa, esse bate-papo para a gente encontrar sinergias e dores que estejam acontecendo com vocês e que a gente vive nos casos, nas empresas que a gente atende, nas famílias que a gente atende. Ou seja, a gente já percebeu que estou aqui com 2 mulheres incríveis para fazer essa conversa com vocês e, quem sabe, contribuir com reflexões que ajudem você no seu negócio, sendo segunda, terceira, quarta geração, ou até mesmo um fundador que tem refletido sobre a continuidade e a longevidade do negócio. Né? E, Fê, a partir disso, né, tendo a sua experiência com a preparação, né, principalmente de herdeiros, você tem um repertório em relação a isso, né, de como faz essa construção, né, desde pequeno, como isso começa. Uma das ideias que eu tive quando eu fiz esse projeto é por eu estudar muito a expansão da consciência. Então, você falou de comportamento, né? E estudar como comportamento humano. A Cris sabe bem, trabalha com branding, né? A marca, todo esse quesito emocional que a marca tem, né? O apelo emocional que a marca tem. E como esses comportamentos eles vão influenciando a gente até na forma como a gente
vai se decidir profissionalmente, né? A continuidade da empresa, como essa pessoa chega na empresa. A gente sabe dos desafios quando você chega numa posição onde você é o filho, filha do dono, né? Tem todo um aprendizado, mas tem a questão emocional que ela pega bastante, né? Perfeito. A primeira frase que eu gosto muito é que a gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, quando a gente fala de legado, de família, de sucessão, nós temos que olhar desde a infância, porque a criança, o membro da família empresária, muitas vezes a gente vê a criança como um ativo. Ele vai ser um herdeiro, ele tem tal sobrenome, ele já tem o futuro traçado. E o quanto que a gente olha aquela criança como pessoa e o quanto que a importância do que a gente faz enquanto ela é criança vai decidir a profissão que ela vai ter, o quanto que ela vai trabalhar na empresa ou não, qual que é a essência, onde que ela vai se entender como pessoa e entender que vai servir dentro do que ela tem, do talento dela. Então, muitas vezes, as famílias, elas entendem, elas afastam, elas entendem que o momento do membro da família entrar no negócio é determinada idade, mas a pessoa esteve distante do negócio, da família, das relações. E quando a geração atual entende que a próxima geração vai entrar, muitas vezes você já perdeu esse fio que faz com que a pessoa entenda o valor que aquele sobrenome tem, entenda o que a família faz, quais são os valores do empreendedor pioneiro que construíram aquele negócio. Então, esse olhar de você entender como a família se desenvolve e a importância da família estar em todos os ambientes, ela é assim, fundamental. Eu já tive experiência com muitas famílias que quando chega o momento onde o empreendedor atual, que pode ser a segunda geração, passando para a terceira, ele entende que está na hora de ele ter um sucessor, e aí ele tem a dor, porque ele não encontra o sucessor, porque os filhos não querem, eles estão cada um em seu movimento, e tem algo mais importante. A criança ela precisa de afeto, ela precisa ter a relação, ela precisa ter as conexões. E muitas vezes ela não teve aquele pai ou aquela mãe presente por conta do trabalho. E muitas vezes ela associa a ausência do pai ou da mãe por conta do trabalho. Então, e porque ela não conhece. Então, quando você aproxima do dia a dia e entende e traz junto, dentro dos valores da família, aquilo cresce de paixão e aquele legado. Por mais que a pessoa entenda que ela tem um talento e que ela, de repente ela vai seguir um outro caminho, que não seja, ela quer ser médica, e a empresa de construção civil, mas ela vai olhar o legado e a família com amor, porque teve uma construção disso. Então ela vai olhar com respeito, ela vai ser conselheira da marca, ela vai ser conselheira de empresa, ela vai estar no board, ela vai ajudar a olhar para a mesma direção. Então realmente... Sim, eu lembro, tem uma fala de uma professora da Fundação Dom Cabral, que a gente adora, né, Cris? Amamos, amamos. E ela comenta sobre isso, né? E ela fala, não importa se você quer estudar balé em Nova York, mas se você tem um negócio, você precisa saber ler uma DRE, né? Você precisa saber o que acontece nesse seu negócio, né? Porque ele de fato, ele tem uma continuidade, né? Ele foi fundado pelo pai, pelo avô, enfim, que seja, mas para ele ter uma continuidade, você não precisa abrir mão dos seus sonhos. Eu acho que isso é importante. Eu, estando num lugar, né, de segunda geração, uma coisa que eu sempre gostei muito no meu pai é que ele sempre deu a liberdade, tanto para eu e o Pedro seguirmos nossos caminhos. Legal. E eu acho que isso, quando você dá essa liberdade para o outro também, ele expressar, né, o lugar dele, porque eu acredito que cada um de nós, a gente vem com talentos, com dons, de uma certa forma, é aquela história até quando a gente fala como que é o nome? De atração, né? De você magnetizar coisas, né? Quando a gente pensa até no campo quântico, onde você não colocar a pressão, de uma certa forma atrai, né? Então, naturalmente, essa pessoa ela vai ter interesse, ela vai vir, porque não é uma coisa obrigatória, né? Não é uma pressão, você não está ali tentando limitar as possibilidades do seu filho, né? E não entender seu filho como uma continuidade sua, onde ele tem que continuar do mesmo jeito que você, né? Acho que esse espaço também de entender que cada um é cada um.
Então, a pessoa que vai vir depois, ela não vai fazer exatamente como a outra pessoa fez. Ela vai fazer do jeito dela, ela vai trazer o lugar dela, o repertório dela. E acho que isso também vai enriquecendo os negócios, né, Cris? Quando a gente pensa em marcas, de tudo que a gente já viu, né, do tempo de consultoria, de tanta gente, tantos negócios diferentes que você já pôde trabalhar. Não, acho que eu quero pegar um gancho com o que a Fernanda estava contando, e eu vivenciei na prática, acho que eu tenho muito essa visão na prática. De uma família, a gente iniciou um projeto, era uma empresa de 40 anos, ou seja, formada pelo pai, e as filhas vieram. E quando a gente fez a imersão do conhecimento daquela marca para posicionar, são entrevistas individuais, né? E as filhas, elas começaram a contar individualmente a experiência de quando criança o pai trazia para casa alguns produtos da empresa e elas tinham que ajudar a finalizar. E aí elas brincaram assim, minha mãe era pequenininha, ficava toda machucada. Mas individualmente, tanto a filha mais velha como a caçula tinham a mesma percepção e memória afetiva do que elas presenciaram. Então, realmente entrou muito naturalmente na vida delas. Elas tiveram a liberdade de escolher para que lado da educação elas iriam. Hoje, ambas trabalham nos negócios da família, mas me tocou muito essa forma dos valores lá de trás e a inserção lúdica, porque o pai trazia os produtos de uma maneira leve e era divertido para elas brincar, né, com a finalização daqueles produtos. Então, acho que o que a Fernanda traz, eu vivi isso e o carinho é diferente, a forma de relacionar é diferente e a essência está lá colocada, mesmo que passe o tempo. Né? E a gente está falando de uma marca de 40 anos. Porque forma uma conexão, né? Eu lembro também de ter ouvido uma história de uma empresa grande, né, e com presença nacional, onde eles faziam verdadeiros umas programações com as crianças, né? Então, os que já eram adolescentes iam para a empresa para vivenciar as reuniões, ouvir, né, os mais velhos, participar de toda aquela dinâmica do negócio, como as reuniões aconteciam, o que era falado, como os adultos referências deles se posicionavam, né, se tratavam entre si, e as crianças, por terem essa necessidade mais lúdica, né, elas faziam uma espécie de camping, de robótica nessa empresa. Então, elas iam, né, com os funcionários, com os engenheiros, eles montavam de uma forma, obviamente, fácil para que as crianças pudessem entender, e elas ali levavam isso como uma programação super esperada. Elas esperavam por esse momento, elas gostavam de estar lá. Elas entendiam, elas competiam entre elas e já iam aprendendo o negócio na base, né? Que é o core do negócio. Então, elas já estavam ali pondo a mão na massa de um jeito criança, de um jeito leve. Né? E a gente estava falando também mais cedo, né, sobre essa importância da infância, né, como um todo, porque tem aquela fala que eu não vou lembrar de quem que fala que a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? E realmente Perfeito. A infância, ela nos molda como a gente é. Aí a gente estava até falando de repetições familiares, mais cedo a gente estava aqui conversando e a gente falou sobre Michael Jackson. Fernanda foi assistir o filme do Michael Jackson, né, que mostra a infância dele. Você quer comentar um pouquinho? Sim, foi o Dia das Mães e a gente faz a programação e eu não podia estar num lugar melhor que era assistir um filme de história real que eu amo. E coincidiu de eu assistir Michael Jackson e uma semana antes eu assisti o filme da Whitney Houston. Então, eu percebi várias similaridades e o quanto, por mais que não seja uma questão de família e de legado, mas o quanto a gente traz esse aprendizado para essa relação também. São pessoas que tinham um talento, muito sucesso, mas que a relação com os pais e como eles se desenvolveram na infância refletiu e manteve-se a vida inteira. Você trouxe uma frase maravilhosa que a gente sempre pisa nesse chão. A gente tem a sensação que a infância é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás. E ficou para trás. E que ficou para trás. E, na verdade, a gente que estuda a tomada de decisão, neurociência, a gente entende o quanto a nossa tomada de decisão está relacionado com os modelos que criamos e que a gente vê a vida conforme esses modelos e o papel e a importância que a infância tem. Então, quando a gente começa a desenvolver, e eu trabalho com essa governança emocional, onde a gente vai trabalhando, o quanto vão aparecendo padrões, dinâmicas, que a gente não percebia que elas se repetiam. Então, no caso
do Michael Jackson, por exemplo, ele trouxe a fala, não vou dar spoiler do filme, Eu ainda vou assistir. tem que assistir, e que traz muitas mensagens, mas o quanto o pai, ele trazia de olhar os filhos como um ativo, era a fonte do dinheiro. Então, ele não permitia que chamasse de pai, tinha que chamar de Joseph. Nossa. Então, o quanto a infância foi roubada, e quando a gente olha, né, no futuro e no desenrolar, até as pessoas com quem o Michael Jackson teve questões judiciais, por exemplo, teve um caso que, independente se estava certo ou não estava certo, esse não é o ponto, mas o ponto é que ele sempre se aproximava de pessoas que olhavam ele como um ativo. Então, teve um caso que ele fez uma amizade e depois foi acusado de abuso, isso fora do filme, isso não é apresentado no filme, mas o pai era um dentista e era ele queria ser roteirista de Hollywood. Então, ele falou que o filho foi abusado e ele vendeu essa notícia para os tabloides para ganhar dinheiro. E tentou, na verdade, coagir o Michael Jackson, pedir dinheiro. Inclusive, funcionários mesmo do Michael Jackson, quando eles iam reclamar alguma coisa, eles não iam na justiça. Eles iam no tabloide vender a notícia. Sim. Então, se Ele uma era pessoa... explorado, né? Ele vinha de um padrão de exploração que se repetia. Exatamente, de olhar para ele como eu vou ter dinheiro através dele, eu vou ganhar dinheiro através dele. Então, as pessoas, desde um funcionário que ele contratava para a casa dele, acabava, em determinado momento, quando falava eu vou entrar na justiça, ou eu vou ter... Ele não entrava na justiça para ter os seus direitos. Ele vendia essa notícia, primeiramente, nos tabloides. E o quanto a visão que a gente sabe das dificuldades do Michael Jackson de ter um olhar sobre si, ele estava sempre, claro, com uma exigência absurda, mas uma distorção de quem ele era. A voz interna dele. A voz interna ela cobrava dele. demais, né? Exatamente. Porque os pais, tem vários especialistas em neurociência que falam sobre isso, né? Que a nossa voz, enquanto pais, se torna a voz interna do adulto que o nosso filho, nossa filha vai ser. Por isso, hoje, a gente, né, graças a Deus, eu falo, a gente tem a informação, né, que nossos pais, nossos avós não tiveram, que é esse olhar de que nós somos programadores mentais dos nossos filhos. Então, na verdade, quando a gente pensa em negócios, em sucessão, o que você tem falado muito bem, não é depois, a hora que ficar adolescente, adulto, a gente vê. Não, você já começa a moldar comportamentos enquanto é pequenininho. Perfeito. É o jeito que você fala, é o jeito que você incentiva, é se você protege demais, é se você protege de menos. Né? E tudo isso vai se tornando padrões. E o que a gente vê muitas vezes, né? A gente que já andou muito por aí no mercado, conheceu muita gente, empresas de diversos tipos e tamanhos, a gente nota que muitas vezes tem pessoas que falam, eu sou azarado, né? Sempre nada dá certo. E aí tem aquela pessoa também que você fala, gente do céu, tudo que a pessoa pôr a mão vai dar certo. Aquela coisa que você fala, gente, mas isso... A gente às vezes até fica, será que isso vai rolar? E o negócio vai. Né? Então, acho que eu, olhando do ponto de vista também dessa questão de campos de energia, né? Que hoje tem sido bastante estudado e que tem a ver com a nossa mente, com a consciência... Né? Então, isso também, de uma certa forma, opera ou ao nosso favor ou contra. Isso afeta negócios. A gente vê isso no dia a dia, afetando negócios, afetando profissionais e muitas vezes profissionais super talentosos. Esse ponto que você trouxe para olhar os ângulos e trazer, né? Então, por exemplo, quando a gente vê muito isso em família na questão de transição de geração, quando a geração atual, seja a segunda ou terceira, vai passar para a próxima geração, terceira e quarta. Então, se você teve uma questão, por exemplo, de valores que foi construído e que você sente que você não tem o valor, porque, por exemplo, o Michael Jackson, quando ele fez a apresentação histórica dele do Moonwalk, que foi a primeira vez, que era os 25 anos do Motown, que foi a primeira vez que ele fez aquele passo histórico, ele saiu do camarim, ele saiu do palco chorando, porque ele tinha feito errado, porque ele não queria, porque ele não atingiu o que ele achou que era a perfeição. E tem a ver com a voz que você falou, que sempre nos persegue. Então, quando a gente traz para um ambiente de família empresária, muitas vezes você fala, se aquela pessoa nasceu que, puxa, não importa o que eu faço, nunca está bom para o meu pai, nunca está o suficiente para o meu pai,
esse pensamento paralelo, ele vai continuar. Então, na hora que ele entra na empresa, ele entra sempre tendo a sensação, repetidamente, que não importa o que eu faça, eu nunca vou estar à altura do que meu pai queira. E do mesmo modo, esse membro de família empresária que quer passar o bastão para a próxima geração, às vezes não é nem que quer passar, né, pelo tempo, pela idade, e ele vai passar. Muitas vezes o que acontece? Foi uma pessoa que teve muitas questões de entender o seu valor pessoal e descobriu que ele tem valor. A empresa mostra que ele tem valor. Sim. Ele merece ser amado, ele tem sucesso. E quando você está passando, por exemplo, da segunda geração para a terceira, quem está na segunda fala, gente, mas é só passar. Mas para ele, passar o legado, passar o bastão, representa muitas vezes perder o seu valor, perder a sua identidade, quem sou eu, ou a gente brinca que muitas vezes a pessoa acha que está indo para a morte, porque aquilo representa muito, representa a identidade de quem é a pessoa. Sim. Não, eu acho que assim, essa é uma cadeira que eu falo um pouco menos, porque eu vejo ela ali acontecendo, mas me relembra. Uma vez eu estava num curso de gestão de empresas familiares e eu era um outsider, porque eu era consultora. E a maior parte, 90% da turma, eram famílias, né? Então eu tinha G1, G2, G3 e G4 no mesmo ambiente. E aí a gente teve uma dinâmica ali, né, de bate-papo. E aí eu conversando com o G2, né? E aí ele falou assim, me conta de você. E eu contei minha carreira executiva, né? Vim de multinacional, e aí o que eu estudei, para onde eu fui. E aí eu falei, e você? Ele falou, nossa, que incrível. Ele tinha lá seus 50 anos já. Eu falei assim, tipo, aonde está incrível? E aí ele falou assim, você escolheu. Olha só. Cara, aquilo me pegou de um jeito. Eu falei assim, mas me conta você. Aí ele falou, não, eu só fui. Como assim você só foi? Né? Então, assim, quão inserido foi, para mim foi muito incrível, né? Ouvir de uma pessoa que ela não pensou a carreira dela. Ela não pensou, ela foi. Então, desde a infância, provavelmente isso estava tão inserido ali, que estava ele e o irmão dele no curso. Eles entraram no negócio da família e seguiram. Então, para ele, a minha história de poder escolher o caminho era muito incrível. Eu falei, puxa, não tinha pensado que pode ser uma alegria ou uma dor, no caso, né? E a gente está, acho que, debatendo nisso aqui. Então, para mim, acho que o que ficou, e aqui a gente está conversando com pessoas que vivem isso, é poder entender em que lugar ela está, né? E saber como é que é essa escolha, se identificar nesse lugar, né? Que acho que no fim do dia é qual é essa análise que a gente faz. Mas foi muito interessante ouvir uma pessoa olhar para mim e falar assim, você escolheu! Assim, porque você não? Não necessariamente, né? E é isso que a gente se depara aqui, né? Você trouxe um gancho importante, que é a questão da cultura. Realmente nós estamos acostumados a falar sobre cultura quando estamos na empresa, pelo lado da família empresária, pelo lado do business, que é a sua área, mas a gente não fala sobre a cultura da família, o quanto a família é importante que ela tenha cultura e valores. Porque numa tomada de decisão, por exemplo, quando a gente está num embate ou numa questão difícil, isso vai importar muito na hora de você saber qual decisão tomar. E, por exemplo, quando eu estava uma vez em uma viagem, nas comitivas internacionais, a gente estava na China e nós visitamos o BIT, que é Beijing Institute of Technology. E lá nós conversamos com membros, tinha um setor de family business, e conversamos com membros de família empresária de diversos setores, incluindo grandes indústrias, petróleo, construção civil. E era interessante porque na China eles são filhos únicos. E então eles já nascem sabendo que eles serão os sucessores da família. Com esse caminho determinado. Exato. Eles não têm a opção de escolha, a liberdade de escolha. Então, quando a gente traz para a nossa cultura brasileira, nós temos mais essa liberdade, mas varia de família para família. E é importante que os empreendedores e quem esteja na gestão atual tenha isso conscientemente, porque se eles desejam não vender a empresa, se eles desejam que tenham sucessores, o que eu tenho que olhar na longevidade, o quanto antes começar a olhar para essas famílias com esse olhar. Recentemente eu estive numa empresa centenária e enquanto estava tendo uma reunião, tinha era uma reunião de segunda e terceira geração, se não me engano,
E a quarta geração estava ali na mesa de reunião pintando, tinha uns 5 anos, não estava entendendo nada, obviamente, do que estava acontecendo naquela reunião. Mas essa situação ela é muito emblemática, porque essa fica na memória afetiva e ela está participando daquilo que depois vai, no momento da tomada de decisão, da sucessão, a gente entende que tem um laço entre a família, a empresa, os valores, a cultura, enfim. Não é estranho, né? Não é estranho. Com certeza. Exatamente. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso primeiro episódio. O que a gente quis deixar de reflexão com vocês é a importância do pilar emocional na gestão de negócios e principalmente quando a gente fala de família, a gente fala também dessas emoções envolvidas nas relações, tá? E como isso pode afetar um negócio positivamente ou de uma forma negativa, tá? Então fica de reflexão a importância de buscar, né, esse conhecimento emocional, essa construção emocional. E quando a gente fala de sucessão, principalmente quando os filhos ainda são pequenos, né? Então ter esse olhar cuidadoso, uma vez que a gente acaba sendo uma espécie de programadores da mente dos nossos filhos, né? Então a gente fazer essa preparação para estruturar essa sucessão desde pequeno, né? É isso, né, gente? A gente fica por aqui, então. Muito bom. Muito obrigada. Muito bom. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com as reflexões suas, das empresas que vocês trabalham, das famílias que vocês fazem parte enquanto famílias empresárias. Obrigada. Obrigada, Cris. Obrigada.